O Câmara em Ação começa agora e no programa de hoje você vai ver. Vereador Irã Barbosa denuncia crime ambiental. Lucas Aribé diz que Aracaju precisa se preparar para garantir acessibilidade a todos os cidadãos. Doutor Aguinaldo cobra solução para a falta de médicos no interior do estado. Lucimara Passos diz que a atual administração municipal tenta desgastar a imagem dela e a do ex-prefeito Edivaldo Nogueira. O Câmara em Ação está no ar. O vereador Irã Barbosa, do PT, denuncia a destruição de área de manguezal na Avenida Beira-Mar. Queria trazer aqui à tribuna uma denúncia que me foi formulada por uma colega, a professora, andando ali pela 13 de julho, observou que naquele trecho já próximo, onde tem os mangues, ali próximo já da Tancredo Neves, mais ou menos em frente àqueles condomínios, aqueles prédios que existem naquela região, havia algumas pessoas com uns certos macacões alaranjados e uns tonéis operando naquela região do mangue. E ela foi abordá-los, estava caminhando, foi abordá-los para saber do que se tratava. Se tratava de uma região de mangue, do que se tratava ali aquela ação daquelas pessoas, daqueles trabalhadores. Perguntando, inclusive, se ali eles estavam trabalhando para efeito de construção naquela região. E a afirmativa foi feita. Eu tive a liberdade de comunicar ao recém-impossado secretário Eduardo Matos do fato, pedindo desdobramentos, averiguação, verificação do que de fato estava acontecendo. Porque nós assistimos de forma preocupante o que aconteceu ali com uma parte da vegetação do mangue, aqui na 13 de julho, começo da 13 de julho, logo depois do iate. Aquela vegetação praticamente foi morta. E pela forma como aquilo aconteceu, leva-se a acreditar que teve alguma ação planejada para fazer aquilo. Bom, então hoje eu recebi um telefonema do secretário Eduardo, ele fez a fiscalização, ele constatou que de fato havia uma ação que provocou a morte de uma parte da vegetação e conversando com o secretário Eduardo Matos, nós chegamos, ele me informou que já está articulando uma ação planejada entre a Secretaria Municipal, que ainda carece de estrutura, porque nós aqui não fomos ainda instados a aprovar a estrutura, espero que sejamos, a estrutura para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente, mas que ele está fazendo uma ação articulada com o IBAMA e também com a ADEMA, com vistas a fiscalizar toda essa região para evitar esse tipo de ação e também para tomar as providências necessárias, evidentemente, para responsabilizar quem toma esse tipo de atitude. Lucas Aribé, do PSB, diz que Aracaju precisa se preparar o quanto antes para atender a toda pessoa com algum tipo de deficiência, garantindo assim o direito constitucional à acessibilidade. As pessoas têm a impressão de que a acessibilidade é algo complicado, é algo impossível de se realizar. Como é que eu vou garantir a participação plena da pessoa com deficiência? Como é que eu vou preparar um espaço físico? Como é que eu vou preparar uma cidade para que todos possam transitar com liberdade e segurança? Isso é algo de outro mundo. Não é nada disso. Gente, se nós pararmos para pensar um pouco, de outubro para cá, ou seja, 4 meses, a Câmara já tem, de novidade aqui, algumas rampas que dão o acesso à pessoa deficiente físico, cadeirante. Nós temos o scanner, que foi recém-adquirido, né? Foi uma das últimas aquisições. Outra coisa interessante, nós temos o corrimão aqui, né? Que dá acesso para o púlpito. Isso aqui nós não tínhamos ainda. Temos aquele corrimão na entrada, né? Vocês já perceberam? Aqui na entrada da frente, nas escadas, tem um corrimão ali também. O elevador sonoro, que é outra novidade desses 4 meses para cá. Então vejam, gente, isso é o sinal de pessoas que acreditaram que a acessibilidade é possível, que a união faz a força. Nós estamos promovendo cada vez mais a acessibilidade, que não é
Eu disse na quinta-feira, acessibilidade não é privilégio nem utopia, é direito, né? E esse direito não é apenas meu, que hoje estou aqui como representante desse segmento de pessoas que lutam, que acreditam, que clamam pela acessibilidade. Mas isso é para todos. A partir do momento em que eu tenho uma cidade acessível, a Câmara de Vereadores é acessível, a Assembleia Legislativa é acessível, enfim, os espaços públicos e privados também, claro. Isso é um ganho para todos, para toda a população. Doutor Aguinaldo, do PR, cobra uma ação concreta de interiorização da saúde. Segundo ele, só assim será resolvido de vez o problema da falta de médicos em vários municípios sergipanos. Nós temos só 142 médicos atuando no interior. O restante todo na capital. Aí a gente vê a desassistência, né, que o usuário, principalmente do sistema SUS, eu estou falando aqui em sistema SUS, mas estou falando de uma forma geral todos os médicos, mas veja que desassistência no interior. Aí a gente não quer que haja essa verdadeira migração para a capital. Claro que eles têm que migrar. Se o médico está aqui na capital, como é que ele pode ser atendido lá no interior? E é aí onde aquele assistencialismo volta novamente a pairar. O prefeito, não tendo essa estrutura no interior, vereador Max, o que é que ele faz? Ele investe na ambulância, para trazer e para dar essa assistência ao paciente, trazendo até a capital. Muitas vezes, essa urgência não se concretiza, porque ela não chega até a capital, muitos morrem no caminho, na própria ambulância, né? Muitas vezes, essa ambulância não está... vamos dizer assim, é capacitada para trazer o paciente. Nós sabemos que o SAMU faz bem esse trânsito entre interior e capital, mas o SAMU só faz em determinadas condições. Por que é que esse médico não foi para o interior? Se houve, de uns 15 anos para cá, houve essa intenção, pelo menos do governo federal, em tentar interiorizar o médico. Mas qual foi o projeto de interiorização que a gente viu? Sinceramente, o que a gente viu foi a melhora um pouquinho do salário, porque os programas de saúde da família começaram a oferecer um saláriozinho melhor, mas em que condições um médico, mesmo os recém-formados, em que condições eles vão sair da capital, né, e para trabalhar no interior, se lá você não dispõe de nenhum tipo de estrutura num posto de saúde, né? Se você não dispõe, por exemplo, do seu hospital regional funcionando a contento. Nós temos 5 hospitais regionais, veja, nenhum desses 5, nenhum está funcionando a contento. A vereadora Lucimara Passos, do PCdoB, usou o grande expediente para falar sobre a tentativa do Executivo Municipal de interditar os mercados centrais de Aracaju e criticou uma possível ação da atual administração para desgastar a imagem dela e a do ex-prefeito Edivaldo Nogueira. Eu tive o desprazer de identificar em uma matéria da prefeitura que falava sobre a interdição dos mercados, que existe uma nítida intenção da atual administração de desgastar não só agora a imagem do prefeito Edivaldo Nogueira e da administração do prefeito Edivaldo Nogueira, mas também a de Lucimara enquanto gestora da Insurb. E aí, meus senhores, minhas senhoras, eu tenho muitos dados a apresentar sobre o período que eu tive à frente da Insurb e o nível de dedicação, não só minha, é verdade, mas de toda a equipe que fez e que faz a Insurb. Logo no primeiro parágrafo da matéria, diz o seguinte: durante 3 anos, e aí exatos 3 anos, a antiga gestão olhou os mercados de Aracaju como meros compositores da arquitetura. Ora, lido o primeiro parágrafo, eu vou ler o último, apenas para vocês poderem comprovar com fatos o que eu estou falando sobre essa tentativa de desgaste e, infelizmente, mais uma vez, trabalhando com mentiras. Vamos lá. No último parágrafo, fala do atual
diretor de espaços públicos da Insurb, ele diz o seguinte: a antiga gestão deixou de cumprir também, mesmo já tendo sido notificada, a norma, a resolução número 237/97, que proíbe a venda de animais vivos em condições e instalações inadequadas. A venda de animais vivos no mercado foi proibida por mim, enquanto presidente da Insurb, no dia 23 de fevereiro de 2012. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja essa e outras edições do programa no site câmaradearacaju.com.br e pela rádio web tce.se.gov.br. E assista ao vivo as sessões do Legislativo de Aracaju pelo site da Câmara, pela Rádio Liberdade AM e pela TV Alese. As sessões acontecem todas as terças, quartas e quintas. Um excelente final de semana. Eu espero você segunda-feira. Até lá!